Essa é a verdadeira história de Dona Rosa. Uma mulher que viveu sob as sombras das tradições rígidas e opressoras do interior brasileiro, dos anos 50 até os dias atuais. Sua trajetória é marcada por desafios silenciosos e decisões difíceis. Prepare-se, pois esta narrativa vai te envolver do início ao fim. Se inscreva no canal. Deixe seu like e compartilhe essa história emocionante. Aqui, nós trazemos relatos genuínos diretamente do baú de memórias de nossos relatores. Às vezes a vida nos coloca em encruzilhadas em que a escolha nunca foi nossa. Essa é a história de Dona Rosa. Uma mulher que nasceu nos anos 30 em uma pequena cidade do interior do Brasil. E que enfrentou as duras tradições da época. Hoje, aos 87 anos, ela carrega no peito as marcas de uma vida que não foi sua escolha, mas que ela transformou em um exemplo de resiliência. Agora, por favor, Dona Rosa, queremos te ouvir. Ah, meu bem, puxa uma cadeira e senta aqui do meu lado, que essa história é longa e cheia de emoções. Eu nasci em 1936, em uma casinha simples. Meu pai, seu Joaquim, era um homem severo, daqueles que não sabia ouvir não como resposta. Minha mãe, Dona Lúcia, vivia em silêncio, ocupada entre os afazeres da casa. E os choros abafados quando achava que ninguém estava olhando. Eu era a quarta de 7 filhos. A única menina. Diziam que era um presente de Deus. Mas, para mim, parecia mais um castigo. Enquanto meus irmãos corriam pelos campos e brincavam, eu ficava dentro de casa, aprendendo desde cedo que era ser uma mulher de respeito. Aos 14 anos, já sabia costurar, cozinhar e cuidar da casa. Você é a honra da nossa família, Rosa, dizia meu pai. Mas eu sabia o que isso significava, não ter liberdade, queridos idosos. Eu nasci em uma pequena aldeia, onde os dias passavam lentamente, mas as expectativas eram implacáveis. As mulheres da minha família sempre viveram para os outros. Minha mãe, minha avó, todas seguiam o mesmo destino: casar, ser mãe, cuidar da casa e nunca questionar. Eu nunca soube o que era ter uma escolha verdadeira na vida. O destino já estava traçado para mim desde que eu era apenas uma criança. Quando meus pais anunciaram que eu me casaria com José, um homem mais velho, vi a vida que me aguardava, mas não pude fazer nada para evitá-la. Ele não era mau, mas a vida ao seu lado era o que os outros esperavam de nós. Nada mais. Eu só tinha 16 anos quando isso aconteceu. Não compreendia o que significava amar alguém, e menos ainda o que significava ser amada. José era sério, um homem de poucas palavras, e sempre me tratou com respeito, mas o respeito era o que me era imposto, não o amor. A noite do casamento foi como um pesadelo em câmera lenta. Estava rodeada por rostos sorridentes e palavras cheias de expectativas. Ninguém parecia se importar com o que eu sentia. Eu não queria casar. Não queria ser dona de casa. Queria explorar o mundo. Conhecer outras pessoas. Me conhecer. Mas naquele momento, entre o vestido branco e os votos que fiz, sentia um vazio tão grande, que a minha alma parecia ter se perdido. Fui empurrada para uma vida que não escolhi. Em silêncio, aceitei. Os primeiros dias após o casamento foram uma mistura de sentimentos conflitantes. José era bom, mas sua visão sobre a vida era rígida, e eu não sabia como lidar com isso. Ele tinha expectativas sobre tudo: como eu deveria me vestir, como a casa deveria ser arrumada, e até mesmo sobre como eu deveria me comportar. As mulheres eram um pilar de tudo, sempre presentes, sempre cuidadoras, sempre silenciadas.
A fazenda em que vivíamos. Embora fosse grande e tivesse tudo o que precisávamos, era um lugar onde minha vida parecia ser de pura obrigação. José nunca questionou nada, pois ele acreditava que aquele era o papel da mulher. Eu trabalhava o dia todo, cuidando da casa, dos animais, da comida. O que eu sentia não importava. Não havia espaço para emoções. Quando me via no espelho, não reconhecia mais a mulher que eu tinha sido, a mulher que ainda sonhava com algo mais. Agora, eu era apenas uma sombra daquelas mulheres que se sacrificavam, sem nunca levantar a voz. Às vezes, me peguei pensando no que poderia ser da minha vida se eu tivesse coragem de questionar. Mas isso não era permitido. Quando José começava a falar sobre o futuro, sua voz era forte, mas eu não conseguia ouvir as palavras. O peso da responsabilidade me esmagava, e eu me sentia tão sozinha, que minhas próprias lágrimas se tornaram minhas inimigas, porque eu sabia que chorar seria o mesmo que admitir fraqueza. Ele nunca me ofendeu, mas me ignorava emocionalmente, como se eu não fosse capaz de ser mais do que aquilo. O tempo passou, e a dor de não ser ouvida foi se tornando parte de mim. Eu me tornei uma mulher silenciosa, mesmo em momentos de grande sofrimento. Eu sabia que minha voz nunca seria escutada, mas uma coisa estava começando a mudar. As lembranças do que eu poderia ter sido, do que poderia ter feito, começaram a me assombrar. O que aconteceria se eu tivesse a coragem de ir embora? O que aconteceria se eu tivesse ousado ser alguém fora dos moldes? Eu sentia que não podia mais viver dessa forma. Numa tarde quente de verão, enquanto fazia as refeições na cozinha, me peguei pensando: eu poderia ter sido mais do que isso. A dúvida tomou conta de mim, de uma maneira avassaladora. Eu via as outras mulheres da vila, todas com suas vidas simples. Mas, de alguma forma, elas pareciam mais livres do que eu. Elas tinham famílias, mas também tinham seus momentos de lazer, de conversa com as amigas, até de descontração. Eu, por outro lado, estava sempre sozinha, mesmo quando estava cercada. José começou a ficar mais distante. Não sei dizer se foi a rotina, ou se ele também sentia o peso do tempo. Mas a verdade é que eu me sentia mais só do que nunca. Quando ele me olhava, não via mais aquele brilho que existia no começo. Ele me tratava com respeito, mas não havia mais afeição. O tempo havia apagado o que um dia poderia ter sido uma história de amor. E agora tudo o que restava era uma convivência silenciosa e sem emoções. Aquela noite foi a gota d'água. Estávamos sentados à mesa, como sempre, comendo em silêncio, quando algo dentro de mim finalmente se rompeu. Não sei o que me fez falar, mas a raiva e a frustração finalmente se manifestaram. Eu disse a José que não suportava mais viver daquela maneira, que eu sentia que minha vida estava sendo desperdiçada, que eu não queria mais ser uma sombra. Ele me olhou com os olhos vazios e me respondeu: "Você sempre soube como a vida seria aqui. O que você queria mais?" Essas palavras ecoaram em minha mente, de forma tão dolorosa que não consegui mais respirar. Naquela noite, o silêncio que antes me sufocava foi substituído por uma dor insuportável. Eu havia falado, mas ao fazê-lo, percebi que nunca seria capaz de mudar minha realidade apenas com palavras. José não me entendia. Ele não sabia, nem poderia saber, o peso que eu carregava. O que ele via como normal, eu via como uma prisão. A vida de quem não é livre, de quem vive para os outros.
É como uma caminhada sem fim, onde cada passo dói. Mas você não pode parar. O tempo passou. Mas a sensação de estar aprisionada nunca me deixou. Eu sabia que não poderia continuar vivendo assim. Quando a noite chegou novamente, e eu fiquei sozinha na cama, finalmente decidi que não poderia mais viver para agradar aos outros. Eu tinha o direito de ser feliz, de ser eu mesma, mesmo que não soubesse como isso seria possível. O simples ato de decidir foi libertador. A partir daquele momento, não importava mais o que os outros pensassem de mim. Eu só queria viver para mim. Com a decisão tomada, o mundo ao meu redor parecia mais claro, mais vivo. Eu não sabia o que aconteceria a seguir, mas sabia que a primeira batalha já estava vencida. Eu tinha me dado o direito de viver a minha própria história. Eu não sabia como faria, nem para onde iria. Mas agora eu sabia que, mesmo que o caminho fosse difícil, não poderia mais continuar vivendo uma mentira. O futuro era incerto, mas a liberdade era minha. Eu não sei o que aconteceu depois disso. Não sei se a coragem que encontrei foi suficiente para mudar tudo, ou se a vida ainda me dará mais lições. Mas sei que, ao finalmente me silenciar e me ouvir, encontrei a verdadeira liberdade. E isso, ninguém pode tirar de mim.